E aí, moçada, oitavo ano, nós vamos fazer e falar sobre o capítulo 6 ainda. E esse capítulo 6 vai destacar uma reforma muito forte, um período que o Brasil ficou conhecido como reformas pombalinas. Um rapaz chamado Marquês de Pombal, ele vai dirigir o Brasil. Qual que é o objetivo? Portugal, só para variar um pouquinho, se você é bom de memória, no sexto ano eu falei para você que Portugal estava ruim das economias. No sétimo ano eu te falei que as economias continuavam péssimas. E agora no oitavo ano a economia portuguesa continua mal. E se você chegar no nono ano, vai descobrir que a economia continua pesada. Tá, então foi convocado o seu Marquês de Pombal para fazer algo básico. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que melhorar a condição de Portugal. Sempre a gente brinca na história que Portugal é o primo pobre, né, da Europa. Então Pombal tinha a missão de pegar Portugal e sair de primo pobre para o primo rico. Então essa era a ideia do Marquês de Pombal, ok? Portugal, então, economia frágil, o país dependente da Inglaterra. Então o que ele pensou? Para acabar com a sua dependência da Inglaterra, ele teve a seguinte ideia, a seguinte solução: vou aumentar a produção dos produtos de manufatura brasileiros, ou seja, vai deixar o pessoal começar a pensar na ideia de fabricação, começar a aumentar a produção. Qual que é a lógica dele? Quanto maior a produção brasileira, quanto mais produtos ele vai ter aqui, maior vai ser a taxa de impostos, ou seja, quanto maior a produção feita internamente, maior a taxa que Portugal vai cobrar dessa moçada que vai produzir no Brasil produtos de manufatura, ok? É o primeiro passo para a industrialização brasileira, embora só vá acontecer no século, de fato, depois do século XIX. Então vamos comigo. Solução: aumentar a produção da colônia, então, brasileira. Vamos lá. Número 1, ele vai estimular essa produção para ter impostos. Número 2, ele vai criar um imposto muito doido chamado derrama. O que é a derrama, professor? Derrama é assim: aqui a grande taxação de impostos era das Minas, que depois vai virar Minas Gerais. O que é Minas? Minas explorava o ouro. Então, cada mina ele tinha que pagar um imposto anual. Então, olha bem, você chegava na mina e calculava da seguinte maneira: olha, no final do ano eu venho aqui buscar a derrama. A derrama nada mais é, nada menos é do que 100 arrobas de ouro. Então, se o cara achar 1 quilo de ouro, não achar nada, ele já deve 100 arrobas de ouro. Para você se organizar mentalmente, 100 arrobas, nada mais, nada menos que 1.500 quilos. Então, você faz um contrato. Você tem uma mina de ouro, no final do ano, quando a coroa portuguesa aparecer aqui, quando o Pombal aparecer aqui, ele vai cobrar de cada mina 1.500 quilos de ouro. Bacana? E então tá um contrato. Então quando o pessoal de Portugal desce para cobrar, era chamada derrama. Fala assim: o pessoal de Portugal tá aí para fazer a derrama, ok? Detalhe: quando o Pombal vem para o Brasil, ele quer organizar, e para organizar o centro político, ele transfere a capital da Bahia para o Rio de Janeiro. Ele achava mais fácil fazer a organização política central. Então o Brasil devia ser centralizado ali no Rio para se organizar politicamente, para combater o contrabando, para aumentar a produção do ouro. Ok? 1759, Pombal tem uma atitude radical. Então a primeira atitude radical, transfere a capital. A segunda atitude radical, ele vai expulsar todos os padres, os jesuítas do Brasil. Por que vai expulsar os jesuítas, os padres? Os padres não fazem um trabalho bacana? Sim. Só que os padres são responsáveis pela educação brasileira. E Pombal está trazendo um novo modelo de educação, um modelo influenciado pelo iluminismo. Ele não quer uma igreja ensinando, ele não quer a igreja influenciando, achava que a igreja tinha muito poder. Então, como ele tinha influência europeia, ele estava tendo aquela influência do iluminismo, ou seja, cortar com a influência religiosa na educação. Ele quer uma religião fazendo religião, e ele quer uma escola fazendo escola. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é expulsar. Falar: vocês estão fora. Por quê? Primeiro que vocês influenciam os nativos, né? Sempre os padres religiosos, os jesuítas, tinham o cuidado de proteger
a captura, a exploração do nativo. Então, para eles era um péssimo negócio. Então, os padres impediam o quê? A exploração dos nativos. Então, eles queriam explorar os nativos. Então, eles expulsam os jesuítas para acabar com essa influência. Ok? Detalhe, além de evitar a proteção dos jesuítas, a escola vai ter um caráter laico. Lembre dessa palavra, laico é sem influência religiosa. Bacana? Bacana. Conclusão do período Pombal, do Marquês de Pombal. Então vamos relembrar, ele quer aumentar os impostos, ele vai criar a derrama, ele transferiu e ele expulsou a moçada jesuíta do Brasil, os padres que começaram o ensino, que começaram a cultura religiosa e assim vai. Tá, conclusão. Ao final do governo de Pombal, né, que é 1750 a 1777, 27 anos depois, a Inglaterra continuava sendo destaque, a Espanha continuava roubando por aqui. Então o que acontece? Ele não alcançou o sucesso que a coroa esperava dele. Portugal continuava sendo o patinho feio da Europa, então não havia destaque nenhum. Detalhe, além disso, lembra da questão da derrama? A derrama que vai dar mais problema. A derrama que é o nosso próximo link para a próxima aula. Link na derrama. Derrama 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro antecipado, ou seja, você já larga devendo 1.500 quilos de ouro. Tá, o Brasil estava com o ouro esgotado, as minas estavam sem condição de tirar ouro, não havia mais ouro para ser tirado. Então, se não havia mais ouro, não havia como ser tirado. Só que, então, no final do ano, quando os portugueses vinham ao Brasil, eles não queriam saber se havia acabado ou não. Eles queriam fazer a derrama, queriam pegar o ouro que era deles, que era um contrato. Era um contrato. Detalhe, essas derramas implicavam, se o indivíduo não tivesse 1.500 quilos de ouro, ele perdia a sua casa, ele perdia os seus bens, ele perdia a sua fazenda, e não só a mina, e não só a dívida. Ele ficava devendo além da mina, ou seja, mas se eu não pagasse, além de não pagar, poderia ser preso, condenado até a morte. Então, a derrama causava pânico, né? Pânico terrível nos mineiros. Então, dentre esses mineiros, a gente vai organizar uma tentativa de liberdade. Então, a primeira vez que a gente ouve a palavra liberdade no contexto brasileiro é em Minas. E os mineiros, então, vão se organizar. Um mineiro bem famosinho chamado Joaquim José da Silva Xavier, que você pouco lembra dele, a gente fala pouco dele, mas esse rapaz, Joaquim José da Silva Xavier, é o famoso Tiradentes. Então, mais uma vez, como os europeus, os brasileiros que moravam na Europa, estavam influenciados pelo iluminismo, tentaram fazer do Brasil uma França. Tentaram fazer do Brasil nada mais, nada menos que os Estados Unidos. Então eles tinham o objetivo de criar no Brasil uma república mineira, cortar os laços com Portugal. Por isso Portugal teve que agir de forma tão dura e tão miserável contra essa revolta, ou essa inconfidência chamada mineira. Inconfidência é um tipo de punição. Então qual que é o desfecho dessa aula, professor? Então Minas Gerais, anota isso também, liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o Xavier aí é o famoso Tiradentes, ele vai com influências da cultura europeia, estudou na Europa, viu que era possível o mundo fazer um mundo sem influência absolutista. O que é absolutista? Um rei de forma dura, cruel, cobrando impostos. Ele sonhava em fazer do Brasil um país estilo norte-americano, independência, criar uma cultura bacana, o Brasil se desenvolver, o Brasil se tornar uma grande potência, e esse sonho custou caro para eles, né? Por quê? 11 desses líderes foram condenados à morte. O desfecho é esse: 11 líderes condenados à morte, um deles decapitado, degolou o cara e cortou o corpo desse cara, esparramou para as entradas da grande cidade. E então todo mundo de longe via a cabeça de um lado, o braço de outro, a perna de outro. E essa violência toda explica-se por quê? Porque era um modelo de repressão contra uma ideia bacana. A ideia é bacana, a ideia de independência.
mas a ideia implicaria o fim de Portugal. A gente continua a aula que vem, então essa aula vai ter algumas revoltas ainda. A primeira delas, a Inconfidência Mineira, que eu acho muito top. Os mineiros fizeram essa ideia. Até se você prestar um pouquinho de atenção na bandeira mineira, a bandeira imita a bandeira francesa, inclusive com a palavra forte na bandeira francesa, que é a igualdade, liberdade, de Minas traz a palavra forte, liberdade. Eles estavam buscando liberdade. Liberte-se do vírus, fique em casa, um grande abraço.